Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar, depois dessa palavra gloriosa, está muito gelado, está muito frio, muito frio está, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e é o que eu digo sempre. Quem tem Jesus tem tudo. E eu quero falar nessa manhã ao seu coração sobre a importância da oração. O quanto é importante orar. O quanto é importante a intercessão. Muitas pessoas desprezam, não valorizam, mas o valor da oração é algo muito precioso. É muito importante o poder e o valor de uma oração, né? Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, que Pedro, ele estava guardado na prisão. A Bíblia fala assim, ó, aqui no verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava cotidianamente, né? É, 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 Era uma oração contínua. Louvado seja o nome do Senhor em favor da vida de Pedro. Ele que estava guardado, como diz a Bíblia Sagrada, na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver o poder e a eficácia da oração. A oração foi fundamental na vida de Pedro. A oração é fundamental na sua vida, na vida dos seus. Você não pode parar de orar pelos seus. Você precisa orar pelos seus. Você precisa continuar orando. Pastora, eu estou sem força, sem esperança. Não perca a sua força. Não perca a sua esperança. Continue orando. Não foi fácil para aqueles irmãos permanecerem orando. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi fácil para a igreja permanecer orando por Pedro quando ele estava guardado na prisão. Mas a igreja de Cristo permaneceu orando por Pedro. Olha o que aconteceu, olha que coisa tremenda. Olha só. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, ó, e quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, olha só. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata-te as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. O poder da oração. A oração da igreja é algo muito poderoso. É uma arma muito poderosa. Olha o que a oração da igreja fez na vida de Pedro. Fez com que, louvado seja o nome do Senhor, fez com que as algemas caíssem. Olha que coisa linda. Fez com que, aleluia, o anjo intercedesse e trouxesse a Pedro a libertação, aleluia, que a igreja esperava. Olha a importância, irmãos, de orarmos. Olha a importância, olha o valor da comunhão da igreja. Quando a igreja tem essa comunhão, a igreja é forte. É por isso que o inimigo vive querendo ofender, vive querendo dividir, apartar, colocar um aqui, colocar outro ali, um com um propósito aqui, outro com um propósito ali, querendo dividir, para que a igreja não tenha essa união, essa concordância. Porque se a igreja de Cristo tiver essa união, se a igreja de Cristo tiver essa concordância, o milagre acontece. As portas do cárcere se abrem. Olha que coisa linda. As algemas se quebram. O anjo, aleluia, aparece e te manda atar as sandálias depressa.
Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda, olha que presença de Deus, irmãos. Olha que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, da qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo, perdão, irmãos, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Olha só, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda, irmãos. O poder da oração. É isso que Deus ele quer despertar em nós, o poder da oração, o valor da oração, o valor da comunhão, porque aqui é a oração seguida de comunhão. Irmãos, é muito tremendo isso. É muito forte a presença de Deus. A presença de Deus nesse capítulo é muito forte. O poder da comunhão junto com a oração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ore, 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 ore. Na dúvida, ore. Na certeza, ore. Na vitória, ore. Na provação, ore. Ore a todo tempo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O poder da oração e o poder da comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Não desista de orar. Não desista de orar, ore em todo tempo. Deus, ele é fiel para te dar vitória, viu? Deus, ele é fiel para te dar vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na metade desse dia eu retorno e quero orar pela sua vida, viu? Na metade desse dia eu retorno e vou orar pela sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção muito grande na minha vida, viu? Compartilhe essa palavra, não seja um mar morto. Você precisa desaguar em alguém. Não deixe essa palavra morrer em você. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe para que essa palavra possa desaguar em mais alguém. Tem alguém aí precisando ser despertado para a oração. E Deus vai usar quem, pastor, a sua vida? Você é a carta de Cristo. Viu? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a metade desse dia. Você é uma bênção na minha vida.